Olá, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui no Bari Live, esse horário que já ficou o dia a dia da cirurgia bariátrica e metabólica do Brasil. Essa conversa sempre gostosa e franca. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que é muito importante, onde hoje a gente cada vez mais ouve falar sobre a cirurgia bariátrica e metabólica, que existem, às vezes, recuperação do peso, que existem outros problemas, mas a gente sabe que é uma cirurgia que, de acordo com uma pesquisa, o Kaiser sabe, a Andressa também, feita pela sociedade, 98% das pessoas nos disseram que fariam tudo de novo 5 anos depois de operado. Então, hoje nós vamos falar sobre a cirurgia bariátrica e metabólica, como melhorar a satisfação. Se nós podemos melhorar mais, e esse é sempre o nosso intuito de melhorar. Nós temos aqui hoje a doutora Andressa Ursba, psicóloga, já veio várias vezes aqui, há muito tempo que ela atua na área da cirurgia bariátrica e metabólica. O doutor Kaiser Júnior, que dispensa comentários, mas ele é cirurgião bariátrico e metabólico de São José do Rio Preto, uma vasta experiência de muitos anos, uma das clínicas mais importantes do país de cirurgia bariátrica e metabólica, entre outras coisas, né, Kaiser? E eu, Luiz Vicente Beck, também sou cirurgião bariátrico, há alguns anos a gente se dedica a isso. Então, começando, Andressa, dentro do nosso tema, a gente pode melhorar mais a satisfação ainda desse paciente no pós-operatório? Isso começa lá na tua consulta antes? Passa em que momento? Como é que a gente pode melhorar isso? Bom, primeiramente, boa noite. Obrigada pelo convite. Novamente é um prazer estar aqui e gostaria de parabenizar a sociedade, porque é muito importante levar esse conhecimento tanto para as pessoas, para o público, para os pacientes, familiares e também para os colegas da área da saúde. Bom, quando a gente pensa em satisfação, eu acho que não tem como não pensar na expectativa, né? Porque quando qual é a satisfação dele, a gente vai ter que saber qual é a expectativa. E a expectativa, ela é avaliada no pré-operatório. Então, nessa consulta pré-operatória, a gente levanta todas as expectativas. Então, porque muitas vezes a pessoa imagina uma coisa só em relação à cirurgia, né? Então, essa perda de peso é para quê? É uma questão simplesmente estética? Na maioria das vezes não é. Né? Tem uma questão de saúde, mas também vai vir a estética junto. Então vai mudar muito com a vida como um todo. E normalmente a expectativa que o paciente tem no pré-operatório é diferente do resultado do pós. O pós acaba sendo muito mais amplo, coisas que às vezes ele nem esperava e ele vai descobrindo. Né? Mas a gente tem que saber a satisfação, portanto a satisfação acaba sendo maior. Andressa praticamente disse que a obesidade é uma doença do corpo e da alma e a gente tem que trabalhar no pré-operatório. Você concorda que o bom pós-operatório começa no pré-operatório? Bom, primeiramente também boa noite a todos. É uma honra, um prazer estar aqui novamente, junto com a Andressa e meu grande guru, meu grande mestre Bert, uma das pessoas que me incentivou muito a iniciar a cirurgia bariátrica, e hoje é um prazer estar aqui junto com você. Mentira dele, ele é mais velho que eu, não é brincadeira. E, bom, respondendo à pergunta, com certeza a cirurgia bariátrica ela já começa antes mesmo do ato cirúrgico. Um paciente, para ele ter um bom resultado, ele precisa ser bem orientado antes, porque depois que feita a cirurgia, ele vai embora do hospital e ele, estando bem orientado, ele com certeza ele vai ficar mais motivado, ele vai ter melhores resultados, ele já vai saber como é que funciona. E isso faz parte de uma equipe multidisciplinar que vai estar orientando ele antes. Então, a cirurgia em si, o ato cirúrgico, a gente faz aí em torno de 45, 50 minutos, uma cirurgia que 2 dias depois, um dia ele já está indo embora, já está em casa. Mas a cirurgia não é tudo. A cirurgia depende de resultados. É um pedaço. Isso é uma parte, né? A cirurgia é uma parte. Agora, o mais importante é um paciente bem orientado por uma equipe multidisciplinar focada em acompanhar esses pacientes, não só no pré, como no pós-operatório também. Então, um paciente bem orientado, ele tem uma grande chance dele ficar mais satisfeito do que um paciente que não foi orientado. E, assim, às vezes a gente trabalha muito em orientação, né? E a gente sabe que a expectativa primária desses pacientes é a saúde e a qualidade de vida, é a recuperação da autoestima, que aí eu acho que a autoestima, muitas vezes, ela foi confundida com a parte estética, né, que as pessoas falam. Mas a gente sabe que saúde é você estar bem de corpo e alma, e você tendo bem, a autoestima melhora. E às vezes essa preparação, eu acho que a gente tem que deixar muito claro no pré-operatório aquilo que a cirurgia pode fazer, o que a equipe pode fazer e o que o paciente pode fazer. E dentro dessa linha,
quais são as expectativas que você vê como psicóloga, que as pessoas têm, que você tem que trabalhar um pouco para que depois elas não esperem coisas que eventualmente a cirurgia não possa fazer, mas também não deixe de aproveitar as grandes coisas que a cirurgia possa fazer. Eu queria passar a pergunta para um e para outro, você fala mais da parte do emocional e você fala mais da parte clínica. Acho que inicialmente esse preparo, né, como o Dr. Kaiser falou, a gente precisa... A questão é a seguinte, a cirurgia bariátrica, ela vem metabólica dotada de uma grande... Como está sendo muito falado, as pessoas procuram muito na internet informação, às vezes não chega uma informação correta, um achismo, né, de alguém que já operou. Então a pessoa às vezes vem contaminada com muitas informações que não necessariamente são verdades. Então, a ideia, por exemplo, vou passar mal, vou vomitar. Então são fantasias que, do ponto de vista psíquico, já deixa a pessoa tensa para esse pós-operatório, então a gente precisa fazer um trabalho muito educativo, né? O que eu chamo de psicoeducativo. E quanto mais o paciente estiver sabendo dos procedimentos do pós-operatório, então desde o ato cirúrgico, o que vai acontecer naqueles 50 minutos, 1 hora, no pós-operatório, o que vai acontecer no hospital, então isso emocionalmente vai te dando uma segurança. É uma sensação de controle da situação, né? Então, à medida que eu vou saber que aquele copinho, que eu não vou sentir fraqueza, que eu não vou sentir vontade, não vou sentir fome, então tudo isso minimiza muito a ansiedade para ir para a cirurgia e no pós-operatório a pessoa vai lembrar, né, de tudo que foi falado. Então, muitas vezes eu ouço o paciente falando, nossa, eu lembrei de você quando eu fui tomar aquele líquido desse jeito, aquele golinho só molhar a boca. E é muito importante que às vezes a gente até faça junto, eu faço junto, eu mostro, né, olha, é assim que mais você vai. Lúdico, é mais lúdico, porque assim, são muitas informações, tem o estado de angústia, de ansiedade, então a gente precisa... e quanto mais o paciente souber, ele tiver... com essas informações, o que vai ser os primeiros 15 dias, o que vai ser a dieta líquida, pastosa. Então, do ponto de vista psíquico, isso é demasiadamente importante porque minimiza a ansiedade, dá uma sensação de que você está muito mais acolhido pela equipe. Porque, assim, para o paciente é uma cirurgia, né, que, assim, para vocês médicos é algo muito simples, mas para eles é algo muito grandioso. Então, quanto mais ele se sentir acolhido, entender que todos aqueles passos que a gente passou para ele irá realmente acontecer, então essa questão da informação no pré-operatório, ela com certeza vai trazer para a gente um aliado, alguém muito menos ansioso e que vai caminhar junto, porque esse é o sentido, é entender que a equipe está caminhando junto. Sabendo cada passo. Kaiser, e aí, da parte mais cirúrgica, a parte mais clínica? Bert, eu gosto de trabalhar muito com expectativa do paciente. A primeira pergunta quando o paciente entra no consultório, que eu falo, na realidade não é uma pergunta, né? Eu falo, você está aqui, você gostaria de uma ajuda de perda de peso, correto? Correto. E eu falo ajuda de perda de peso, porque a cirurgia não tem a finalidade de emagrecer. A cirurgia tem a finalidade de ajudar ele a chegar no seu objetivo. De dar um caminho para ele. De dar um caminho, um apoio. Um apoio, né? Um instrumento para que ele consiga chegar no peso. Hoje falar em arma não é politicamente correto, né? Então um instrumento... Mas agora pode, né? Agora pode. Tá. Então, assim, a gente vai estar dando um instrumento para ele chegar. Então, a segunda pergunta que eu falo é o quanto você gostaria, qual que seria um objetivo, ou quanto você se sentiria bem, você se sentiria feliz com qual peso? E aí a gente vai trabalhando em cima disso, a gente vai conversando. De repente, alguns pacientes chegam e já falam, eu gostaria de perder 60% do peso. Você fala, olha, isso está um pouco fora do que a cirurgia pode ajudar você a trabalhar nisso daí. Você se sentiria bem com um peso aproximadamente em torno desse... Você já freia uma super expectativa e joga mais uma situação de realidade. De realidade para ele. Olha, se a gente trabalhar com esse peso aqui, você se sentiria bem com esse peso? Estaria bom para você esse peso? Ah, não, estaria bom. Então... Vamos lá. E aí a gente continua fazendo as outras perguntas, tudo, e já orientando ele, dizendo que a cirurgia não vai fazer ele chegar naquele peso. A cirurgia vai fazer com que ele tenha mecanismos, através da saciedade, através do efeito metabólico, que a cirurgia consegue causar nele. Nos primeiros meses a gente vai conversando uma perda média de quanto ele vai estar conseguindo no primeiro mês, né? Uma perda média de quanto ele pode estar conseguindo no segundo mês. E aí ele volta no consultório e a gente vai trabalhando em cima disso. Se ele teve um pouquinho menos do que aquilo ali, a gente vai ver o que pode ter acontecido, né? E aí você vai estimulando, você vai jogando lenha para que ele consiga ficar satisfeito, motivado
e que consiga chegar no real objetivo. Na realidade, tá... você deixa de ser um cirurgião e vira um coaching. Eu acho que é também, né? Eu acho que na realidade a gente casa com o paciente. Isso aí é uma coisa que a gente vê. A gente tem que ter essa proximidade com o paciente para que ele se sinta acolhido, né? A Andressa já falou isso. Ele tem esse acolhimento não só do cirurgião, como de uma equipe toda, de um modo geral, que está fazendo aquele acompanhamento pós-operatório. Só um minutinho. A Denise Soares, boa noite para você, Denise. Ela está dizendo que ela está com 14 dias de cirurgia bariátrica e metabólica. E ela a glicose dela já está em 95, devia ser diabetes, então. E aqui o Márcio, ele pergunta que, de repente, um desabafo, que muito do pós-operatório ele foi vivenciando. E que na primeira consulta se falou-se muito sobre a técnica cirúrgica e menos o que ele está dizendo, eu estou simplificando, que é muito longo. Você acha que a gente às vezes pode errar quando a gente é muito técnico, a gente fala com uma linguagem muito mais médica e quer explicar um procedimento? Na realidade, a gente deveria explicar uma grande situação? Uma pergunta para os dois. Começa com você, depois eu respondo. Com certeza. Às vezes, você se empolga e começa a falar muito termos técnicos, e de repente o paciente fica lá olhando para você e fala, eu acho que ele não entendeu nada, né? Sim. Então, a gente tem que voltar e tentar fazer uma linguagem um pouquinho mais compreensível de acordo com o paciente que você está conversando. Porque tem paciente que já chega e fala, vim aqui, eu quero fazer um bypass, eu quero fazer um sleeve. Ele já sabe como funciona, ele já sabe a técnica. Agora tem paciente que não sabe nada. Ele falou, doutor, meu vizinho operou aqui e eu vim aqui porque eu quero fazer aquela mesma cirurgia que ele fez. Mas você sabe qual foi a cirurgia que ele fez? Então, não sei. Eu vou perguntar. Ele fez a cirurgia bariátrica e ele está emagrecendo. Então, de acordo com o perfil do paciente, com certeza é muito importante, sim, a gente está falando na linguagem do paciente, orientando técnica, não só técnica, como também expectativas e resultados. Andressa? Eu acho que é fundamental e imprescindível, né? Seja quem for o paciente, porque mesmo que vocês falem, eu gosto de repetir, de falar, porque é um outro momento, é uma outra escuta, até para entender se existe realmente uma dificuldade, né? E outra coisa, como não sou médica, minha linguagem vai ser diferente, vai ser muito mais simples, muito mais próxima dele. E às vezes ele passou na consulta com o médico, veio muita informação, eu faço de novo, eu vou explicando, isso acaba sendo terapêutico também, né? E às vezes eu vejo que alguns profissionais da própria área da psicologia deixam muito dividido isso e entendem que isso é uma necessidade, sim, do profissional da psicologia, porque é uma angústia do paciente, né? Existe muita fantasia. Então, o que acontece com o estômago que fica ali do lado? Vai necrosar? São coisas que nem passam na cabeça de vocês, né? Mas que para a gente não é. Aí eu explico, não, vai sangue aqui, olha, não sei o que, de uma forma muito mais. E aí vai minimizando a ansiedade, vai vendo que aquilo você vai muito mais tranquilo mesmo o procedimento. Então, ponto 1, acho que os três e todo mundo, a informação e a boa informação. E a boa informação, ela transcende a técnica, se eu vou cortar, saber o que é um grampeador, isso são informações que... Então, eu acho que esse acolhimento é muito importante. E passando para uma segunda fase, a gente tem alguma coisa ainda, tanto psicologicamente como clinicamente, que a gente possa fazer ali dentro, logo depois das primeiras horas da cirurgia, dentro do hospital ainda, que possam fazer com que a gente vai chegar lá na frente com o tema hoje central que nós estamos falando, que é como melhorar essa perspectiva do pós-operatório. Como a gente pode, na visão de vocês dois, atuar também naquele momento ali, onde muitas vezes eu escutei a pessoa dizendo, não, mas eu saí do centro cirúrgico igual do que eu entrei. Falei, não, você não saiu igual, saiu com 5 furinhos, um sorinho aqui, você está deitado e tal. Porque às vezes tem pessoas ainda que, por mais que as explicações, existem essas, acho que de repente já vai sair dali um pouquinho mais magro, ou outras que chegam e falam assim, não, mas eu não perdi minha fome. Eu falei, não, mas você não vai perder sua fome nunca, você só vai ficar mais alimentado. Então, nesses primeiros momentos, que às vezes muitos pacientes já nos disseram para você, para mim, para você, que fala, será que eu fiz a coisa certa? Né? Será que depois, quando baixa aquela adrenalina, vem a primeira dorzinha e tal? Como é que a gente pode atuar para que isso possa ser melhor na frente? Então, quando você fala baixa, né, acho que vem a história do arrependimento, que muitas vezes, e eu afirmo isso para o paciente no pré-operatório, eu falo, olha, nesse momento você vai falar o que foi que eu fiz, mas daqui depois de 3 dias isso já vai mudar. Então isso também dá uma tranquilidade, né? Mas nesse pós-operatório imediato, eu acho que é fundamental a posição de vocês cirurgiões, né? O paciente precisa sentir que ele tem um apoio ali,
que ele pode ligar a qualquer momento, que nada, assim, que não é besteira, que pode ter a dor. Eu não tenho o que fazer. Tirar essas questões de arrependimento, por mais que a gente avise antes, o medo, tudo isso é uma coisa que faz parte do processo psíquico, por mais que a gente trabalhe, avise, e é importante porque ele vai ficar mais introspectivo, ele vai estar mais em contato com o corpo. Então, do ponto de vista psicológico, isso é fundamental, é um rito de passagem. E eu falo que quanto mais a pessoa passa, melhor nestes primeiros meses, são aqueles que terão um resultado melhor para o resto da vida. Concordo, eu acho que o ato cirúrgico em si é um grande marco, não para perda de peso, porque óbvio que ele não chegou a perder peso ainda. Ele não perdeu nada, ele fez uma cirurgia, se ele tivesse operado uma vesícula, né, ele estaria nas mesmas condições, mas ele fez uma bariátrica com a finalidade de perder peso também, né? Só que o ato cirúrgico para as doenças associadas à obesidade é muito importante, porque ele já vai sentir diferença no primeiro dia. Ele não vai estar tomando mais, a gente vai estar monitorando a pressão, e normalmente o que a gente observa é que a pressão já volta à normalidade. Você não fez nada ainda, você acabou de fazer a cirurgia e ele já está com uma pressão... Vendo os benefícios das doenças todas associadas, principalmente no paciente que estava aí em contato com você, o paciente que fez uma cirurgia para melhorar o controle glicêmico, e ele já consegue observar a melhora do controle glicêmico no primeiro dia, ou no dia da cirurgia. Nem teve o efeito ainda de perda de peso, e ele já consegue melhorar e observar o efeito metabólico. Em relação à dor, é importante orientar, ele pode ter um pouco de dor, isso daí é até comum no pós-operatório, pela distensão, pneuma, essas coisas que já foram discutidas em outros body lives, mas ele também é um paciente que ele vai perceber a mudança que ele vai estar tendo já quando ele começar a dieta oral, a dieta líquida, né, que ele começar a fazer a ingesta da dieta. Então, são marcos que ele vai ser orientado previamente como que vai ser, e se ele fizer tudo direitinho, ele vai já percebendo logo no primeiro dia os efeitos e as melhoras que a cirurgia estão causando na vida dele. Acho que o impacto imediato que dá para ver em 3, 4 dias é o sono, né? Porque a qualidade do sono, todos referem uma qualidade do sono incrível. Então, e a gente sabe qual a importância do sono na vida das pessoas, né? Para todas as outras coisas. E isso eu acho que já traz uma satisfação. Eu ouço que é a primeira coisa, eu estou dormindo muito melhor, não estou roncando, diminuiu muito, né? Então a pessoa já começa a ficar mais bem disposta. Isso eu acho que é a maior o impacto inicial. Então a gente vem aqui numa linha de amparo e acolhimento antes da cirurgia. A gente continua com esse amparo e esse acolhimento nesses momentos aí do pós-operatório imediato. Passamos, então, agora já saímos do hospital, estamos bem, estamos em casa e começamos a vivenciar um mundo novo. Depende de cada grupo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas de líquidos, e aí vem uma nova realidade que a gente tem que trabalhar. Hoje a gente sabe que essas não é uma dieta, mas é uma alimentação de proteção para a cirurgia ser bem. Isso, na visão de vocês, quanto mais longos são esses períodos de dieta, isso acaba tendo uma coisa maior ou melhor para o paciente, ou isso depende, se ele está bem trabalhado, ele vai saber que a alimentação ela tem que seguir, às vezes, por 30, por 15 dias. E aí, porque a gente às vezes tem muito nessa fase, olha, eu não estou com vontade de mastigar alguma coisa. Tal. Como é que vocês lidam com isso? E antes da gente responder, a Glenda, 5 meses de cirurgia agora dia 18, mega feliz, perdeu 40 quilos, até de passar mal de vez em quando, é gratificante, passar mal deve ser uma entaladinha básica, que seria a nossa próxima pergunta, mas feliz. A Ana Paula também fez a cirurgia, e ela depois, eu vou entrar no seu assunto, eu volto daqui a pouquinho em você. E a Michele também, 2 anos, perdeu 50 quilos, melhor coisa que fez na vida. Então, assim, a gente vê, é isso que a gente vê no dia a dia. Por isso, quando eu falei no começo dos 90% de aceitação, porque a gente escuta isso há 20 anos, né? Mas ainda insistem em dizer que a cirurgia é isso, que a cirurgia é aquilo, e não é o que a gente vê na prática, e nem os nossos pacientes vê. Mas vamos lá, voltando nesses dias dessa nova, passar como um nenenzinho, passa do líquido, pastoso, até quando você se depara com sua primeira alimentação. Como é que vocês têm visto isso? O que vocês orientam para que essa passagem também seja um pouco mais fácil, mais tranquilo? Eu acho que essa é um assunto extremamente importante, porque a gente sabe que as complicações, se ele fizer nessa fase, é onde que vão ter as complicações mais sérias da cirurgia. Então,
É importante que ele faça uma semana, 2, 3, 5 na dieta líquida, porque ele vai estar falando assim, meu doutor, peraí, meu vizinho lá, eu entrei lá na comunidade do Facebook e vi lá que o outro paciente com 2 dias ele já estava no líquido e eu vou ter que ficar mais tempo, eu vou ter que ficar menos tempo. Não importa. Não importa. Siga o que foi orientado para você. Não é porque médico. você viu lá o outro fazendo que você vai ter que fazer isso daí também. Porque complicações aparecem se você não seguir o que foi orientado pela sua equipe. Se a sua equipe trabalha com 3 semanas, faça as 3 semanas. Se a sua equipe trabalha com 2 semanas, faça as 2 semanas. E normalmente a sua equipe pode trabalhar por 2 semanas, mas por um problema, um estômago mais fino, tal. Eu acho melhor você ficar mais uma semana, porque nenhuma pessoa é igual a outra e nenhuma cirurgia é igual a outra. Técnica, exatamente. Às vezes o cirurgião faz um estômago, às vezes um pote um pouquinho menor, outras vezes deixa um pote um pouquinho maior, deixa uma anastomose maior para facilitar o esvaziamento. Então esse paciente às vezes vai ter que conseguir se alimentar de uma maneira mais precoce. Agora, se você fizer um pote pequenininho e esse paciente de repente começar uma dieta mais precoce, ele pode ter complicações. Então, o cirurgião sabe o que está fazendo e a equipe conhece a técnica, conhece a maneira como o cirurgião trabalha e vai orientar ele a fazer daquela maneira. Então, o mais importante não é seguir Facebook, seguir WhatsApp, seguir vizinha. Ah, minha vizinha operou com 3 dias, ela estava comendo. Não. Siga a orientação da sua equipe. Siga o que a nutricionista orientou. Independente se for 1, 2, 3, 4 semanas. O mais importante é você seguir o que foi orientado previamente. Que é a rotina do seu grupo. E essa, do lado mais emocional dessa parte toda? Então, essa parte, só completando o que ele falou, né, eu falo, às vezes tem pessoas que têm parente, familiar que operou. Eu falo, esquece a irmã, a cirurgia é sua, o corpo é seu. E isso é muito importante, esse contato com o próprio corpo. Você observar as próprias sensações, como que vai ser. A parte do líquido acaba sendo muito angustiante, porque, e eu falo para as pessoas, vai ser importante você perceber o hábito. Né? A sua busca é muito mais por hábito. Vai vir uma vontade, mas você vai lembrar que você não pode comer e você vai ver o quão rápido essa vontade passa, coisa que antigamente você não fazia. Então, a pessoa começa a desenvolver um contato muito maior com o corpo. Ela sabe que vai ficar nessa privação, mas sabe que também vai acabar. Por isso que esse preparo, né, é muito importante para falar quanto tempo vai ser assim, quando que vai mudar. E nesse início é muito importante que eles estejam à vontade para ligar para a equipe. Eu acho que esse respaldo, e assim, a grande maioria não liga. São poucos que ligam, mas só o fato deles saberem que podem contar com a gente, já é muito terapêutico. De muita tranquilidade. Bom, passamos essa fase da dieta. E aí a gente pode fazer até, eventualmente, uma autoconfissão. Todo mundo sabe, eu me operei há 3 anos atrás, e a primeira vez que eu sentei no restaurante e pedi um prato, sobrou quase tudo. E o garçom chegou para mim e falou assim, você não gostou da comida? Eu falei, gostei, né? Mas aí eu falei, né? Então, assim, isso... Um mês depois ficou mais fácil, um mês depois ficou mais fácil, depois ficou normal. É que a Andressa falou, eu sempre brinco com os pacientes, eu falo, olha, você vai ter fome, você vai ter apetite, só que você comia, de repente, numa churrascaria de rodízio, você vai comer num restaurante francês, vai mudar o tamanho da porção. Só que esse seu novo corpo, ele não vai necessitar daquela quantidade de comida que tinha, e seu novo corpo mais magro vai necessitar. Então, esse primeiro impacto que a gente tem, ele é uma coisa que às vezes você fala, mas será que só vou comer? E hoje a gente vê que as pessoas acham que vão comer uma tampinha de garrafa, porque ficou mais ou menos na cabeça que meu estômago é pequenininho, então vai caber o campinho. Não, e as pessoas, depois que elas aprendem a mastigar, eu sempre digo que essa primeira fase ela termina ali por 90 dias, quando ele é como andar de bicicleta, você vai andando, você vai até que você cria coragem, tira a rodinha e vai embora, que passa. E depois aí a vida é muito mais tranquila. Então, como é que vocês veem isso, e o relato dos seus pacientes, o que vocês procuram orientar para que eles, nesse primeiro contato com essa nova fase de alimentação, porque tem a parte sua que está muito boa, porque eu perdi 6, 7, 8, 9% do meu peso, isso estou respirando melhor, estou fazendo, mas aí chega a hora da alimentação, que tem esse segundo degrau que a gente vê lá na frente. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que uma das problemáticas dessa questão do restaurante é muito frequente, né, que eu não gostei da comida, e aí é importante que a pessoa vá anotando isso, até para entender e para ficar consciente do quanto a alimentação faz parte das nossas relações. E será que a relação ela deixa de existir se não tem o alimento ou se você come pouco? Toda essa consciência faz parte do processo e é muito importante. Eu sempre faço uma linha do tempo e coloco, esse é o primeiro mês, o segundo, o terceiro, eu falo que é um renascimento, eu coloco 9 meses.
Coloco que 9 meses você consegue virar um copo d'água sem parar, né? Mas que até lá é progressivo. E tudo tem seu momento. Então, tem o momento da líquido, da pastosa. E eu falo, você se operou o estômago, mas você não se operou da sociedade. Porque dá essa impressão, eu não tenho mais vida, eu não posso mais sair. E não é isso. Então, assim, é trabalhar esta fantasia de que se eu não posso comer, eu não posso estar junto. E não é verdade, porque as pessoas... Eu falo, vai observando o entorno. Você vai observar a velocidade que as pessoas comem, a quantidade e o quanto que você fazia isso e você nem tinha consciência. Então, é um processo muito importante de consciência de si próprio. E se você não tem essa consciência de si, do seu próprio corpo, dos seus próprios hábitos, você... Tanto é que eu falo assim, olha, se você tivesse só de dieta, foi numa nutricionista, você já não tinha escorregado? Né? Tinha. Por que não escorregou? Né? Eu errei, até veio aqui e entalou. Falei, tá vendo? É uma forma que o seu corpo ele voltou a te alertar. Como no bebê. Um bebê ele só se comunica no mundo, né, com o mundo chorando, e quando tem um desconforto em que nível? Corporal. Porque a gente nasce sensório motor, é só o corpo. Ali, a cirurgia bariátrica é essa oportunidade. O corpo vai te alertar e aí você vai começar a trabalhar essa questão, vai perceber a sociedade, vai se perceber. Então, eu acho que é um processo muito interessante se a pessoa souber aproveitar. É isso daí. Só complementando, concordo plenamente com o que ela falou, porque o que a gente ouve, muitas pessoas, às vezes até médicos, dizendo, olha, coitado, ele fez cirurgia bariátrica, não vai comer mais. Né? Não vai conseguir comer mais, coitado. Coitado porque ele vai conseguir comer e não vai comer pouco, uma quantidade ideal para manter, que nem você falou, um organismo saudável. Vai tirar o excesso, né? Então essa rotulação de que ele não vai comer mais, coitado, não pode comer na frente dele, não existe. A cirurgia metabólica melhora, ele pode comer na frente dele. E melhor, e você passa a comer sem culpa, porque são pessoas que passaram a vida inteira comendo com culpa, tudo, olha, mesmo que comece um pedacinho, eu falo, nossa, eu já estou acima do peso. E eu acho que a culpa esse é um dos grandes fatores que vai piora muito a vida do obeso, além de tudo. E depois você sabe que você come e tudo bem, você vai comer saudavelmente, como vocês dois falam, com as orientações de que comer, como melhorar comer, mas você não vai se privar, né? Isso, ele vai ter uma vida normal, continua tendo sua vida social. Não pode mais sair, não pode mais beber, fez a cirurgia, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Não tem nada que não pode fazer depois de uma cirurgia bariátrica. Moderação e bom senso na vida. Exatamente. A Carla, a gente tem aqui como uma primícia vamos chamar do programa, procura a sua equipe que eles vão poder te orientar. Você está numa fase exatamente, muito do que se falou aqui, você está no comecinho da cirurgia, de estar entalando muito, de repente você está mastigando um pouquinho diferente, a nutricionista vai lá, de repente você está muito ansiosa, a psicóloga está lá, ou de repente você tem uma super cicatrização que precisa um pouquinho mais e o seu cirurgião está lá. Procure a sua equipe que eles vão com certeza te amparar e te dar a melhor resposta, mais do que nós três, que não sabemos exatamente o que passou com você. O Kleber, já por outro lado, Rodrigues, 8 meses de cirurgia, 56 quilos, e hoje descobriu uma nova paixão, a corrida. Então aqui eu já aproveitei a pergunta dele para entrar para o gancho. Como a gente incentivar o nosso paciente e como a gente segurar os excessos para tudo que vem depois, que eu acho que é outro grande, que seria a próxima fase, né? Eu queria comprar uma calça jeans e agora que serve vou comprar 5. Ou eu nunca corri, quero correr uma maratona. Então, como é que a gente trabalha, você como cirurgião, você como psicóloga, para a gente nem deixar que fique aquém do que tem que fazer e nem deixar que vá um pouco além? Essa parte de atividades física, principalmente no pós-operatório de cirurgia bariátrica, é muito interessante. Porque a gente observa que alguns pacientes realmente eles se dedicam e eles passam a fazer da atividade física, às vezes até como uma profissão, um esporte, passam a participar de maratona. Tive vários pacientes que foram para a competição, foram ficando empolgados com os resultados e eles foram melhorando. E agora participam de competição de ciclismo. A gente vê às vezes no final do ano participando de maratona, São Silvestre. Então isso daí é muito legal, é muito bacana a gente incentivar ele também a voltar, mas a gente observa que isso daí não é a maioria, é a minoria. Que acaba fazendo atividade física no pós-operatório. E a gente tem que orientar sempre eles também, principalmente os que fazem a atividade física, de que às vezes eles não vão observar muito peso, diferença de peso na balança. Eles vão falar, poxa, mas parece que eu estou estabilizado, né? Eu não estou mais perdendo peso, mas na realidade ele está fazendo uma transformação de uma massa gorda em uma massa magra. Ele está perdendo gordura e ganhando musculatura.
Então isso daí é importante também a gente estar orientando eles e incentivando a atividade física e orientando que isso daí está trazendo benefícios para a saúde de um modo geral e que também é o que você falou, mas cuidado um pouco com os excessos, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque assim, quando a gente fala em satisfação, tem aqueles que ficam tão satisfeitos que eles começam a entrar num padrão de euforia. E é muito ruim, né? Então, assim, porque eles veem que comendo ou não comendo, que eles estão emagrecendo, porque isso é o esperado no primeiro ano de qualquer forma, então começam a querer fazer coisas exageradamente. Por exemplo, em vez de começar correndo 1 quilômetro por dia, né, dessa forma já querem fazer uma maratona, já começam a querer virar fitness e um excesso que também começa a se maltratar. Né? Então eu falo assim, olha, não dá para ficar refém de nada. Né? Antes você era refém da obesidade, agora você está refém de academia e dessa neurose que se torna. Então, por isso que é importante que a gente o veja no pós-operatório com uma certa frequência, né? Para olhar tudo isso, porque vai ter uma hora que isso vai prejudicar. Então a gente também tem que tomar cuidado e ficar atento a essa empolgação, porque ele também não está entrando em contato com o corpo, respeitando os limites, enfim. É uma situação nova, porque os elogios, a gente, né? Olha como você está emagreceu, olha isso, olha aquilo. Isso às vezes vai inflando um pouco o ego de uma pessoa que às vezes a vida inteira se sentiu um pouco fora daquela linha de padrão. E isso é uma coisa que a gente às vezes vê. E é isso que eu acho interessante, o que vocês têm falado desde o começo. O segredo do pós está lá atrás, né? Está na boa informação, na informação precisa. Nem tudo é necessário, são coisas que você tem que informar sobre os benefícios e os riscos e botar na balança. Mas informar essas mudanças que vão acontecer na vida é que vão tornar esse pós-operatório melhor lá na frente. Acho que todo mundo concorda. E uma coisa, Bert, que a gente observa também bastante, um paciente que às vezes ele vem com um acompanhante, alguém que fez a cirurgia com algum outro colega e está ali junto, mas não teve um bom resultado, ele fala, ele operou, ele não está satisfeito, então eu vim aqui para fazer a cirurgia aqui com você. Ele tem que tomar muito cuidado com a influência dessa pessoa. Sim. No pós-operatório também, porque às vezes a pessoa estando ali do lado, você pode ter um resultado não tão satisfatório, ou seja, influenciar o pós-operatório dele no futuro. Ana, eu falei que eu não tinha esquecido de você. A Ana operou Ana Paula, ela operou há 6 anos e voltou a engordar um pouco depois da cirurgia. Ana, nós, como começamos lá atrás, a gente não aceitava muito isso. Mas vamos entender uma coisa. Obesidade não tem cura, tem tratamento. E a cirurgia é um tratamento. E essa cirurgia está baseada em 3 pilares que são fundamentais. A cirurgia vai se sustentar na atividade física, no controle emocional e na reeducação alimentar. Se eu quebrar qualquer desses 3 pilares, provavelmente a gente pode acontecer. Mas uma recuperação do peso, ela é normal e esperada. Uma pessoa que quando operou, ela tinha 100 quilos, ela chegou em 60, e depois de 6 anos ela ir para 67, 68, é totalmente normal, isso é fisiológico. Todos nós, a cada década, depois dos 40 anos, a gente vai ganhando peso, a gente passa a gastar menos energia por toda a história de gerência. Então, o que você não pode é ganhar, ganhar e ganhar, e ver nessas 3 coisas o que você está aí. Porque às vezes, assim, é o que nós falamos aqui desde o começo. Você tem um instrumento, você tem um carro, não adianta eu te dar uma Ferrari se você não dirigir, se você não trocar o óleo, se você não... Às vezes você pega para um bom motorista, você dá um carrinho muito mais simples, ele vai ter um resultado muito melhor que o com um mau motorista com a Ferrari. Para ela, o que vocês diriam também dessa linha? E é importante, é uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes, né, Kaiser? É a questão assim, não é a bariátrica. Né? A gente tem que começar a se responsabilizar. A bariátrica eu costumo dizer, é o visto, né, o passaporte e o visto para você entrar no país. Agora, o que você vai fazer lá é responsabilidade sua. Então, de repente, assim, eu voltei recuperando o peso, provavelmente, será que está indo às consultas? Será que está voltando na equipe? Será que está cuidando, observando as coisas que está fazendo na escolha alimentar? Será que está aderindo a uma atividade física? Porque, assim, uma certeza eu tenho. Se você tinha uma vida X antes da cirurgia e essa vida continua exatamente igual, X, com certeza o peso vai voltar. Né? Então, assim, por quê? Você precisa ter alguma mudança que seja X mais 1, X menos alguma coisa, em esferas, alguma esfera, uma esfera de trabalho, de vida social, de atividade física. Então, assim, precisa ter. Quando você falou já passo para você. Termina, depois eu passo para você. Ia falar alguma coisa. Não, então, e o importante é que, assim, se a pessoa está voltando a ganhar um pouco do peso,
Lee Kaplan, né, estudou isso e ele mostra claramente que a tendência sempre é que nem você falou, a cada 10 anos a pessoa ir ganhando um pouco de peso, é a evolução natural. Normal do homem. Agora, se for uma coisa em exagero, uma coisa a mais, aí sim, também é importante que ele volte no cirurgião para fazer uma revisão, se a cirurgia está tudo ok, se está tudo certo, se a parte nutricional está ok, se as vitaminas, os nutrientes, ele está tão ok, adequados. anemia, investigar, fazer exames de sangue, ou seja, o acompanhamento também pós-bariátrica é importantíssimo, não ficar só fazendo a cirurgia e desaparecendo do cirurgião. Com certeza, se a tua clínica tem, a gente sabe que tem, quando você vê um paciente, ele não vai há 2 anos no consultório, você chega e você faz uma, né, não, fala para o Dr. Kaiser, para o Dr. Andrés, Dr. Luiz, que eu estou muito bem. Eu já fui lá, fiz meus exames e está muito bem. E, assim, eles se sentem realmente muito bem. E aquela pesquisa que eu me referi, ela mostrou que os doentes, depois de 2, 3 anos, a mulher, o médico passa a ser o ginecologista, não é nem o endócrino, nem o cirurgião. E o homem, aquele médico jamais não vai tanto no médico, mas às vezes é o urologista, às vezes é o cardio. E às vezes não é que ele não foi bem analisado, mas ele foi bem analisado do ponto de vista ginecológico, do ponto de vista urológico, e às vezes, como você falou, a gente sabe, tem estudos, que algumas deficiências de vitamina podem levar à recuperação de peso, porque o corpo se defende. Pô, está faltou, ele economiza. Ele só sabe economizar numa forma, em forma de gordura. Então, esse retorno, mesmo que seja uma vez por ano, com o psicólogo, com o nutricionista da equipe ou com o seu cirurgião, é muito importante até para esses pequenos erros que podem ser corrigidos antes que você ganha 2, depois ganha mais 2, depois ganha mais 2, vai ficando assim. E existe um perigo que assim, é muito comum, né? A pessoa acha que está comendo, que está indo bem, e não entende por que começa. Porque assim, o nosso corpo é muito perfeito, né? É uma coisa assim, é muito inteligente. Então, como a pessoa, no segundo, terceiro, quarto mês, fica com dificuldade de comer principalmente a proteína, a carne, fica com preguiça, porque acha que vai entalar alguma coisa, automaticamente e inconscientemente, porque não é, ele começa a buscar que coisas mais fáceis, que descem mais fácil. E esse é um grande perigo. Eu costumo falar, se desce fácil, desceu bem, para pensar o que está descendo. Porque com certeza é alguma coisa muito mais calórica, carboidrato. Então, assim, a pessoa precisa estar muito consciente do próprio corpo, da escolha, né? O que está colocando para dentro de si. Não entrar numa neurose, né? Daquela coisa, senão vira uma ortorexia, a gente não quer mudar um transtorno por outro, mas saber conscientemente o que isso aqui está me dando. Né? Então, e eu falo que essas escolhas começam da alimentação, dessa qualidade, e você também acaba escolhendo coisas para a sua vida. Né? Esse emprego, essa relação, essas amizades, o que eu quero colocar na minha vida? Por isso que eu digo que a vida tem que mudar de X para alguma coisa diferente de X. Acho que até foi um estímulo, pelo que você disse, de relação, às vezes você mostra no copinho lá da dieta, e as nutricionistas também fazem isso. A Mara Lisa, ela pergunta se é aconselhável testar o paciente com a dieta líquida, e ela deve ser aqui vizinha da América Latina, porque ela escreve Solo, o nome dela já é um nome e Solo, né, que está meio em castelhano aqui, para saber se ela será capaz de cumprir a cirurgia. Eu acho que o que você quis dizer foi exatamente só para ele saber o tamanho, porque são estômagos de tamanho diferentes, são situação, eu acho que... O que você acha? Que não, você acha? Com certeza, vamos supor, tem muito paciente que às vezes o acompanhante fala, eu vou fazer a dieta igual, né? Ele vai tomar o copinho e eu também, só que ele tem a cirurgia, outra pessoa não tem, então é totalmente... Você não deve testar antes, porque você não vai conseguir ficar naqueles 50 ml com o estômago normal. Então, e também não tem um efeito metabólico, você vai continuar tendo a fome. Então a gente vê que é difícil alguém conseguir fazer o primeiro mês sem ter um estômago reduzido. E existem alguns, assim, vários serviços até que eles para alguns pacientes, eles pedem que comece a dieta líquida, não os 20 ml, mas uma dieta líquida pré-operatória, às vezes para melhorar as condições cirúrgicas, emagrecer um pouco, perda de peso. Então isso é uma coisa. Então ele fala, faça a dieta líquida, não 20 ml, mas a consistência, uma semana antes, e até como se fosse um semi-detox, né, vamos dizer assim, para fazer. Parada, né? Bom, aqui nós vamos entrar num tema que quero deixar bem claro. A Patrícia, ela diz o seguinte, e Patrícia, com certeza, e eu tenho certeza, a Andressa tem e o Kaiser tem, que não são todos os endocrinologistas que disseram que só endocrinologista disse, tá? Então, os endocrinologistas são grandes parceiros que nós temos no tratamento da cirurgia bariátrica e metabólica. Mas a Patrícia diz o seguinte,
que antes dela operar, diz que a endocrinologista falou para ela que era louca de fazer a cirurgia bariátrica, que nunca mais ela ia ter uma vida normal, além de que na minha próxima consulta eu ia sair do consultório direto para o hospital para tomar transfusão de sangue. Tenho 2 anos e 3 meses, estou perfeitamente saudável, faço academia, vitaminas normais e saio, como de tudo, mas com moderação. Então, assim, não culpe a endocrinologia. As pessoas são pessoas, os endocrinologistas, muitos e muitos deles sabem dos benefícios da cirurgia, indicam a cirurgia, passam todas as etapas, começam com o tratamento clínico, quando ele falha vão indo. Então, assim, não culpe a endocrinologia, tá? Não vamos colocar a culpa nos endócrinos, que eles não têm essa culpa. Mas, tirando a palavra endócrino, isso aqui é comum a gente ver, até cirurgiões mais antigos, que lembram daquelas cirurgias anteriores. E como é que a gente lida nisso também, com essa, como você falou, do amigo que foi mal operado, e essas coisas todas? Eu acho que isso é uma palavra que, assim, infelizmente, existe essa questão com os profissionais de saúde. Na psicologia eu vejo muito, né? Então, assim, quando eu vou dar aula, eu tento divulgar, tento falar, não pela informação, porque é uma ignorância, né? Então, assim, tem muito psicólogo que é muito contra e fala isso é uma mutilação, né? Mas as pessoas não compreendem o que aquela pessoa está mutilando, metaforicamente falando, na vida dele, né? Oportunidades, relacionamentos, sair de casa. Então, assim, é uma questão de ignorância mesmo, que eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de divulgação, para colaborar com as pessoas e entenderem que realmente tem um preconceito, porque existe uma fantasia que é algo mágico e não é mágico, né? Quem passa por isso sabe. É um processo que precisa de muita adesão, de muito autoconhecimento, enfim. Então não é fácil e a gente precisa divulgar, né? E não é uma área ou outra que tem culpa, mas são pessoas e ser humano é ser humano, né? A gente não pode culpar o profissional por falar uma coisa dessa. Mesmo porque o que a gente observa não é que ele é contra, é porque ele não tem o conhecimento. Conhecimento, exatamente. Ele às vezes não tem a experiência, não sabe. Às vezes ele tem alguns pacientes que acompanham lá no consultório dele que não estão bem ou estão vomitando. Ou seja, às vezes ele tem um viés, né, de não saber sobre como funciona a cirurgia, como os benefícios da maioria de todos os pacientes que fazem o procedimento, e às vezes por uma amostra pequena ele rotula a cirurgia como uma cirurgia que às vezes faz uma mutilação. Ele não sabe o que é. Falar, não, você vai tirar fora. Não tira, ou vai tirar. Ele falta de conhecimento mesmo. E nós temos que entender que isso é uma evolução do ser humano. Lá atrás, eu tinha um estômago que eu necessitava de volume. Porque eu tinha uma comida que era totalmente natural, que era muito difícil de ser absorvida, então eu precisava de grandes volumes. E hoje por uma colherzinha de açúcar que você coloca no seu café, lá você comia 4 pedaços de cana para ter o mesmo. Então eu precisava de um aparelho digestivo diferente do aparelho digestivo de hoje. A carne que eu comia era o que sobrava de outros animais. Nós evoluímos para isso. Então, quando a gente fala assim, normalmente, não vamos tirar as coisas, vamos sair tirando, o olho só vai ficar com... Mas hoje, o estômago, nós não temos a necessidade de ter tanto estômago como a gente tinha na época das cavernas. Bom, só para a gente ver, o Body Live internacional. A Maria Liz realmente está falando desde Assunção, Paraguai. Estamos passando as fronteiras, o Body Live agora para toda a América Latina. Muito obrigado por você estar aí acompanhando a gente e também. Bom, voltando aqui. Você, Anderson, a Soraya. Mas, Soraya, volta lá, conversa com a sua equipe também, que eles vão tirar essas dúvidas, mas vão tentar te ajudar. Estou com a cirurgia marcada e tenho muita aflição de pensar em tomar medicamentos ou as vitaminas sem os grandes goles e entalar. E o mesmo medo de não conseguir mastigar o suficiente e acabar só ficando em sopas e pureza. É o que a gente estava falando aqui agora, e ela falou. Assim, óbvio, não entrando no dia a dia da sua equipe, mas de uma maneira geral, o que vocês dois podiam falar para ela ficar mais tranquila? Bom, primeiro que o medo é natural, né? Todos nós temos que ter medo, senão o medo é uma forma de não fazer errado, né? Da gente não se jogar para qualquer coisa. Então, até para ir com cuidado quando você for inserir alguma coisa na sua boca e nesse começo, mas eu acho que é uma situação nova. Né? Então é natural também que eu tenha medo, então por isso que é importante que a equipe consiga te ilustrar ou te explicar e elucidar tudo o que vai acontecer, né? Se você fizer direito, não passa mal. Eu acho que é por isso que é muito importante, né? A equipe não é só a equipe.
o paciente, você faz parte disso. A gente precisa de você e você é fundamental para isso. Então, existe há muitos anos a cirurgia, né? Então, assim, a gente sabe que quando tem algum problema nesse sentido, normalmente é um erro de quantidade. Então, é tudo muito explicado, né? A quantidade que se coloca no garfo, o tamanho do gole, e você vai controlando isso e não tem por que dar errado, né? Eu acho que é um medo natural, mas que... É isso aí. E além disso, uma outra coisa que é muito comum o medo também, as pessoas falarem assim, mas eu vou ter que tomar remédio para a vida inteira, eu vou ter que ficar tomando as vitaminas para a vida inteira. A gente fala que sim, independente da técnica. Mais uma dica aí, não para de tomar vitamina. Vitamina é importante que tome a vida inteira. Só que o que acontece? A gente não fala que você vai tomar remédio a vida inteira. Vitamina não é remédio, vitamina é um suplemento. Então, você vai estar trocando remédios, né? Pressão, e eventualmente diabetes, eu posso até esquecer de tomar vitamina 2 dias. Eu não posso esquecer de tomar meu remédio da pressão, Exato. nem do colesterol, nem do diabetes. Eu né? falo para cima, não é uma troca justa, não é uma troca justa. Você vai estar deixando de tomar remédios para tomar um suplemento. Aí sim, eu acho que é uma troca importante. Só uma informação, né, que inicialmente conversa com a sua equipe, porque assim, as vitaminas têm as mastigáveis inicialmente. Cada um tem o seu várias, protocolo. várias uns formas começam mais precoce, outros começam um pouquinho mais para frente. Bom, nós estamos rápido, né? Isso aqui passa tão rápido, nós estamos a 13 minutos do final do programa, a gente vai indo e tal. Então a gente tá no terceiro, quarto mês ainda, não chegamos nem a 10 anos. Mas aí vem uma coisa que, para mim, é uma das coisas que eu tenho que respirar 2 vezes quando me perguntam, para ser calmo. Olha, doutor, o senhor não falou na minha meta. E o fulano, o paciente que operou com o fulano, ele deu a meta para ele. Aí eu digo o seguinte, a sua meta é ser feliz, ter saúde, ter qualidade de vida, faça a sua parte, e aí você vai obter. Se eu te colocar 10 quilos, se de repente você pode perder 20. Então, essa palavra de meta, será que às vezes a gente colocando metas, isso não leva às vezes a um resultado frustrante se eu não atingir a meta? Aí eu vou me sentir de novo um fracassado, que mais uma vez eu não atingi. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre Eu acho que na realidade, quando a gente fala em meta, é muito subjetivo a meta, porque a gente sabe que a maioria de pacientes que têm doenças associadas à obesidade, por exemplo, diabetes, a maioria deles procuram o procedimento não tanto para perder peso, mas para melhorar doenças associadas à obesidade. Então, às vezes o paciente chega sem doenças nenhuma. Ele não pode, às vezes, estar no peso que ele gostaria de chegar, mas ele já chega com melhora de todas as comorbidades. E é muito comum também, de repente, o paciente chega e o cirurgião quer mais, e o paciente está satisfeito. Ele fala, não, mas eu estou bem, eu estou feliz assim, eu não quero perder mais. Entendeu? E a gente fala, não, mas de repente você poderia chegar até um pouquinho a mais e um pouquinho além, depende de você. A cirurgia vai continuar te ajudando, porque às vezes chegam alguns pacientes com 6 meses e falam, já estou bem, eu não quero mais perder mais peso. Fala, não é assim, você vai perder mais peso, né? Não, mas eu estou me sentindo bem, eu não quero ficar magro demais. É só fazer uma alimentação correta que você não vai ficar magro demais. O Kaiser, a Cíntia Oliveira, Estrela, ela veio rapidamente te ajudar aqui. Remédio é o que se toma quando está doente. Vitaminas são suplementos para se manter-se saudável. Aí, ó. É o que você acabou de falar. Acabou de afirmar que não falou. Em relação à meta? Então, aí acho que a gente precisa avaliar o que é a meta para você, né? Porque assim, a meta não é só um número, né? Porque mesmo quando existe os dois lados, existe aquele paciente que vem falando de um número, eu quero pesar 60 quilos, 50 quilos, por exemplo, e cabe à psicologia, ao profissional da psicologia entender qual é o simbolismo daquilo, por quê, que momento, porque às vezes a pessoa associa 50 quilos, 60 quilos quando casou, e quando casou estava tudo ótimo, relacionamento, e hoje está um inferno, e não é por conta da obesidade. E eu tinha 22 anos. Sim, eu tinha 22 anos, exatamente. Eu era uma máquina de gastar energia. Né? Agora, assim, a meta, ela pode ser muito mais ampla, né? Ela pode ser, de repente, não tomar mais remédio porque não tem mais problema de pressão, diabetes, enfim, são outras coisas. Então, é uma coisa que, assim como tem algumas pessoas que eu pergunto, quanto que você imagina pesar? Ah, não sei quanto tá bom. Eu falo, então a gente já começou errado. Porque, assim, também tem o outro lado, né? O obeso ele acaba ficando com uma dificuldade muito grande de sonhar, de querer. E então eu falo, vamos determinar a coisa. Mais ou menos quanto, assim, não é mais ou menos, quanto que você gostaria? E aí, para trabalhar essa questão mais específica. Então, tem os dois lados, né? Então, é muito individual, é muito pessoal. Ou a gente segura de um lado, ou a gente força do outro, mas ter essa escuta e entender que o que é importante para você. Hoje
Estamos há uma semana do Congresso Mundial, que foi na Espanha agora, e muito que se discutiu lá hoje, se discute muito, são pacientes que respondem bem ao tratamento, pacientes que respondem moderadamente, pacientes que respondem mal e pacientes que não respondem ao tratamento. Então, nós temos indivíduos diferentes, de situações diferentes, de etnias diferentes, e obviamente a gente não pode colocar números matemáticos para pessoas terem, a gente sabe, né, por amostragem, com bypass a pessoa vai perder em média 35, 40% do peso que tinha antes, a gastrite vertical mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas são situações. E aquilo que a gente falou, de repente a minha meta é correr uma maratona, de repente a minha meta é não roncar. A gente tem que entender o que é a satisfação, né? Muitas vezes a gente chega um paciente e fala, né, doutor, eu estou ótimo. E o outro que você fala assim, nossa, tá, doutor, não estou bem, está faltando um pouquinho. Então é muito difícil a gente botar essas situações. A Clara, é exatamente o que se falou desde o começo. E eu ela diz o seguinte, que ela fez a cirurgia, já eliminou 22 quilos, está sendo acompanhada por uma equipe excelente, seguindo a risca com a nutricionista, e que nós temos que mudar o hábito. Acho que é isso, né, que a gente tem falado desde o começo. Não é, a cirurgia é um pedacinho, não é uma maquininha mágica que nós vamos colocar lá dentro. É uma ajuda, e a equipe, mas principalmente o paciente, eu sempre digo, não sou eu que estou te comandando, é você que é o comandante aqui desse navio, né? Eu falo para todos os pacientes, não interessa a técnica, eu vim aqui por causa que essa técnica é melhor ou essa outra é melhor. Para um paciente que está focado, para um paciente que está disposto a fazer corretamente, qualquer técnica é boa. Para um paciente também que quer fazer tudo errado, não adianta, qualquer técnica não vai ter um bom resultado. Sim. A Jane Cristina, e vocês podem os dois responder para ela, tem 8 anos de operado, estou bem. Ainda corro o risco de reengordar tudo novamente? Sim ou não? Não, tudo novamente não, mas correr risco de ganhar peso com certeza, porque a cirurgia, não, como a gente mais uma vez falando, não é para emagrecer, é para ajudar. Então, se de repente você fala, bom, eu já cheguei no objetivo, agora tô bem, e começa a relaxar e começa a fazer tudo errado, o que vai acontecer? Vai ganhar peso, com certeza. Então, qualquer momento rompeu cirurgia, aqueles pilares, rompeu aquilo ali, não fez exercício, não comeu direito, está emocionalmente. É difícil voltar como era antes, mas ganhar pode, bastante peso pode acontecer. Pode acontecer. Então, assim, de novo, não tem cura, tem tratamento. E a cirurgia é um tratamento, siga o tratamento. O tratamento, come direito, faz exercício e mantenha-se emocionalmente bem. Aí vai ficar bem. Vai ficar bem. Bom, nós estamos, o tempo está voando aqui. Pergunta do Instagram. 4 meses de cirurgia, estou muito bem, mas nessa fase eu tenho queda de cabelo. 3º ao 6º mês vai cair um pouquinho. Já falou vitaminas que a gente tem que tomar direitinho para que a gente se mantenha. Bom, nós temos aí 6 minutos, então, para os dois, ter o pulo do gato, para que o seu paciente lá depois de 5 a 6 anos e continue feliz, e que esses 98 que a pesquisa mostrou, que as pessoas falaram que fariam tudo outra vez, mesmo as que voltaram a ganhar peso, porque muitos disseram que eu ganhei mais 10 anos de vida. Então, o que você diria aqui para todo mundo que está ouvindo, o teu segredinho aí para que a gente possa melhorar mais isso no futuro? Para a gente poder fechar, é importante que realmente o paciente tenha uma boa orientação primeiro pré-operatória. Que ele passe por uma equipe multidisciplinar que tenha experiência e que faça a orientação correta. Isso daí ele já está com 50% da cirurgia com um bom resultado, começando corretamente. Depois, faça o procedimento cirúrgico e siga corretamente aquilo que foi orientado, né? Outra coisa que pode estar influenciando nas mudanças de fase, quando você começa na fase líquida e vai passar para outra fase, que faça uma alimentação devagar, que comece, que mastigue bem, que faça uma transformação suave, porque às vezes a pessoa, de repente, não foi bem orientada e ela vai se alimentar com um pedaço de carne, por exemplo, vai passar mal, vai vomitar, o que ela vai rotular? Poxa vida, eu não posso mais comer carne, eu comi, passei mal. E se ela não voltar numa equipe e falar que vomitou com aquele pedaço de carne, o que vai acontecer? Ela vai tirar a carne da alimentação, e na realidade não é isso que tem que acontecer. Ela tem que simplesmente aprender que tem que mastigar corretamente, comer devagar, que isso pode ter feito o vômito daquela vez. Então, faça o acompanhamento corretamente, volte, faça os retornos no cirurgião, na equipe multidisciplinar e siga direitinho a orientação deles. E um macete, a carne vermelha é importante que não deixe de comer. A carne vermelha é importante no pós-operatório para que mantenha a hemoglobina, para que a pessoa não tenha no futuro problemas de anemia. Então, resumindo,
ser bem orientado no pré-operatório, fazer corretamente no pós-operatório. E não deixar de fazer os retornos, não só no cirurgião, como na equipe multidisciplinar. E eu acho que o corretamente é uma coisa que apareceu muito aqui hoje e não deveria aparecer, né? Essas dúvidas de 15 dias de operado, estou entalando. Então, essa dúvida não tem que estar online, ela tem que estar com a sua equipe, ela tem que estar procurando o seu médico. A queda de cabelo, a mesma coisa. Busque a equipe. O caso da outra pessoa é da outra pessoa. Ela te dá uma sugestão, não vai ser o seu caso. Eu acho que enquanto você não se apropriar daquele procedimento para você, para o seu corpo, para a sua vida, e ficar nessa comparação, já está errado. Tá errado. Já está num caminho que futuramente não vai ser algo bom. Inicialmente, eu acho que a gente tem que acompanhar, sim, de uma forma bem, ouvindo as orientações, qual é a referência de alimentação, mas vai ter que chegar no momento que você mesmo vai se apropriar, e você tem que se apropriar, não comer aquilo porque a nutricionista falou. Né? Sair dessa postura passiva e entender que eu estou escolhendo essa carne vermelha porque isso tem proteína e tem ferro para mim. Né? Eu estou escolhendo isso em detrimento daquilo porque é bom para mim. Então, acho que se a pessoa chega nessa apropriação das escolhas que faz na vida, não tem como dar errado. Ouça a equipe, não conversa da comadre, grupo do WhatsApp, o cara fez errado lá e deu certo, Facebook, ou seja, não, siga a equipe. Né? Aproveitando até um minutinho ainda, nem se a gente estoura um pouco. Para os dois, agora, quanto as maravilhosas ou não mídias sociais ajudam ou atrapalham? Isso daí depende muito de como é feito, dos grupos que são feitos, porque tem muitos grupos que influenciam muito negativamente. Né? Agora, tem grupos que as pessoas ajudam de uma maneira positiva. Então tem que filtrar um pouco. Mas, de um modo geral, os grupos eles acabam sendo grupos de autoajuda. Isso daí eu acho que é interessante. Mas cuidado com os comentários negativos. Eu acho que as mídias sociais são importantes desde que você ouça profissionais da área. Né? A vivência do outro é sempre a vivência do outro. E aquele outro ele tem uma vida que é totalmente diferente da sua. Então, é legal porque, às vezes, quando a gente está num grupo, todo mundo fez cirurgia, você se sente pertencente. Mas eu vejo, eu estou num grupo e fico vendo até as coisas que... eu estou com 10 dias de operado, mas quero comer pastel. O outro, come assim. Então, assim, são sugestões, são coisas que só vão... A gente precisa entender que ansiedade é essa, por que está com esse desejo tão grande, por que não consegue passar. Então, a mídia social é muito importante, desde que você busque informação de quem tem conhecimento daquilo e não a vivência simplesmente, porque só a vivência é insuficiente no caso de uma cirurgia bariátrica e metabólica. Ótimo. Nós estamos no nosso último minuto e eu vou terminar aqui, vou agradecendo ao Caio, agradecendo a Andressa, agradecendo a sociedade, com as palavras da Benta Borges. Ela diz o seguinte: boa noite, ótimo assunto, sempre nos auxiliando em todas as dúvidas. Obrigado e um abraço. Então, eu acho que nós conseguimos terminar com essa mensagem, que foi a última que entrou, que foi aquilo que eu acho que foi a nossa intenção aqui hoje. A cirurgia bariátrica e metabólica, não existe mais esses preconceitos de que se mutila, que isso. É hoje o único tratamento eficiente para se combater a maior doença que assola o mundo, que é a obesidade. Óbvio que todo o tratamento médico existem riscos e benefícios. Os riscos hoje são muito pequenos, não tenham medo. Em equipes, procurem médicos que são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, entrem no site, o site da sociedade mostra no Brasil todo esses médicos. Não que os outros médicos não possam ser capazes de fazer, mas são médicos que vão aos congressos, que fazem tudo aquilo que é dentro dos protocolos mais aceitáveis. Procurando pessoas e equipes muito bem formadas, você não vai ter muito pouco problema. Óbvio que adaptações de vida, o cabelo pode cair um pouquinho, um dia eu posso entalar, até que eu me adapte, mas no final das contas foi o que a gente viu. Nós vamos dar saúde e vamos dar qualidade de vida. Vamos dar anos de vida e vamos deixar de pessoas que não vão morrer de diabetes, que não vão morrer de infarto, que não vão botar uma prótese no joelho, ou seja, este benefício é um benefício financeiro para o país, mas também vão ter pessoas mais felizes e mais inseridas na sociedade. Um abraço a todos, uma boa noite, passou rápido, muito obrigado a todos. E na próxima quinta, vocês estarão aqui de novo com outro Body Life, com outro tema tão interessante que foi o de hoje. Boa noite e até o próximo programa.
disposição, acho que eu dizia assim, com diabetes, da forma que eu estava, eu acho que morri um pouquinho mais a cada dia. E eu já não tinha mais o funcionamento perfeito de um rim, já estava perdendo uma vista. E de repente hoje eu já tenho meus rins funcionando perfeitamente, a vista também. Não, eu não andava 100 metros sem ter que parar umas 3 vezes me segurando. A impressão que eu tinha é que eu tinha um sapato de ferro, eu andava de escafandro. Hoje eu vou bacana aí, sem... Posso andar uns 1.000, 2.000 quilômetros que não me canso mais. Eu era diabética há uns 16 anos. Aquele que, assim, meu marido criticava muito, você não sai do Facebook. E no Facebook eu achei a chamada. Eu usava 84 unidades de insulina por dia. Embora muitas pessoas achem que eu fiz para emagrecer, eu fiz justamente para me livrar do diabetes. A minha vida melhorou muito, eu digo assim, 1000% em termos de qualidade de vida. Mais disposição, mais alegria de viver, porque eu amo viver. Eu acho que a vida é um dom que a gente não pode, sei lá, só ele vai levar. Então eu falo, se tivesse que fazer 1000 vezes, eu faria novamente.